Tem a palavra o professor Eduardo Paz Ferreira. Muito bom dia a todos os participantes. Permitam-me que comece por felicitar a Sra. Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a professora engenheira Ana Paula Vitorino, que, mais uma vez, fez uma demonstração da sua grande energia, da sua capacidade de iniciativa, ao congregar a nata dos reguladores e dos universos afins para esta reflexão que me parece absolutamente necessária. Esta coisa da luz e de ver a plateia é muito complicada. Eu não comecei por saudar, estou destinado a cometer erros com a Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, que julguei que tinha saído e, portanto, não comecei por me dirigir a Vossa Excelência, apresentando-lhe os meus cumprimentos de grande respeito e estima e admiração pelo seu trabalho, que é tão fundamental para nós. Nós, e quando digo nós, para nós os portugueses, seguramente. Bom, e, portanto, retomando o discurso, esta ideia de convocar para uma reflexão sobre o passado, presente, digamos assim, e futuro, pareceu-me extremamente interessante. Tivemos aqui um painel de abertura riquíssimo, em que muitas das grandes questões que se colocam foram já abordadas, o que para mim é algum alívio, dado que o tempo que me deixaram à disposição não é assim muito grande. Estou muito ansioso porque chega o meu colega Pedro Gonçalves, mas, enfim, enquanto ele não chegar, isso talvez me dê mais algum tempo e é uma pequena vantagem da tristeza de não estar com ele, porque se trata de uma pessoa que gosto muito. Queria cumprimentar, de uma maneira geral, todos os reguladores, se assim posso dizer, e, se me permitem, até porque o número é tão vasto, falo-ia na pessoa do... Em primeiro lugar, cumprimentaria também. Ora, viva Pedro, tinha acabado aqui de dizer uma graça a seu propósito e tal. Portanto, ouviu. Nada de mal, pois não. Preciso muito cuidado com a língua. Há pouco, quando saudei a professora Ana Paula Vitorino, devia ter também saudado o meu antigo amigo Eduardo Lopes Rodrigues, professor Eduardo Lopes Rodrigues, que é, digamos, alguém por quem tenho uma grande admiração e que tem um sentido cívico. Estivemos muitas vezes ligados em muitas iniciativas e é um grande prazer. Quanto ao meu cumprimento geral aos reguladores, pedi a licença para o fazer na pessoa do professor Nuno Cunha Rodrigues, porque é o mais recente dos empossados, como presidente da Autoridade da Concorrência. Enfim, também podia dizer porque é meu amigo, claro está, e colega da Faculdade de Direito. E, aliás, juntou-se na Autoridade da Concorrência a outro amigo e colega da Faculdade de Direito, o professor Miguel Moura e Silva. E são, de facto, das pessoas que mais conhecem a realidade da concorrência em Portugal. Do ponto de vista, enfim, corporativo, digamos, do direito, também é muito interessante que, finalmente, a Autoridade da Concorrência esteja, digamos, entregue a juristas, ou com relevo de juristas na sua direção e, portanto, agora que me jubilei da faculdade, mantenho esse orgulho na faculdade. E, portanto, a última saudação, depois da primeira um bocado confusa, vai para o professor Pedro Gonçalves, por quem tenho a maior admiração. Ele, além de um jurista, um administrativista de exceção, tem feito um trabalho à frente do CEDRIP muito notável e muito enérgico e tal. Depois também é muito estimulante para nós, porque ele tem o centro de Coimbra, eu tenho o centro de Lisboa, de maneira que vivemos numa concorrência bastante saudia, bastante saudável e sem precisar sequer de regulação, o que também é interessante. Bem, eu quando comecei a procurar material para preparar esta intervenção, enfim, li algumas coisas que escrevi em diversos momentos da minha vida sobre isso, porque me interessei por este fenómeno desde o seu início, e na lição
das provas de jubilação na Faculdade de Direito, o meu tema foi justamente o das autoridades da regulação, que nessa altura ainda estavam bastante a começar, e depois criei, com alguns amigos, alguns já aqui referidos, a revista de Regulação e Concorrência, onde reproduzia, em parte, essa lição de jubilação, essa última lição. E achei curioso porque encontrei lá uma referência que passo a citar, se me permitem. A revista nasce num momento em que todas as atenções se encontram voltadas para a regulação, especialmente na dimensão financeira, uma vez que, depois de encarada como sério obstáculo ao desenvolvimento do sistema financeiro, passou a ser vista como uma panaceia para todas as influências do mercado. Reflexamente, os inconvenientes que também noutras áreas eram apontados à regulação pública tenderam a ser desvalorizados, elevando-se a instrumento por excelência da maximização do bem-estar social. Isto foi escrito há 25 anos digamos que poderia ter sido mais coisa, menos coisa, escrito neste momento. Este é, aliás, um aspecto, enfim, o Presidente da Assembleia da República, com o brilho que o caracteriza, de alguma forma fez uma coisa muito interessante, que foi aquela distinção da intervenção dele enquanto titular de um órgão de soberania e enquanto intelectual público ou académico, já não me lembro qual era a preferência que ele dava a um dos termos. Trouxe muitas questões que importa, digamos, olhar para elas. Isto é, nós temos aqui 2 dias com painéis qualificadíssimos que vão permitir compreender a generalidade das questões que se colocam à regulação. Mas, para além de tudo mais, é necessária uma reflexão que vá mais longe do que os aspectos técnicos que resultam, por exemplo, da apreciação da Lei Quadro das Entidades Reguladoras. E eu gostaria de sublinhar que não se pode pensar na regulação apenas em termos portugueses, como um fenómeno, digamos, português. É preciso perceber o que é que se passa lá fora, o que é que tem vindo a acontecer de um modo mais ou menos generalizado em matéria de regulação. Bom, há alguma ambiguidade na definição do que é a regulação. O Sr. Presidente da Assembleia também chamou um pouco a atenção para isso, mas, enfim, pode-se dizer que há vários modelos de regulação, modelos que são regulação excessivamente pesada, ainda muito próximos do intervencionismo tradicional do Estado. Há outros modelos de regulação que, pelo contrário, são excessivamente ligeiros, se quisermos, e modelos de regulação que entregam tantos poderes aos reguladores que os reguladores tornam-se numa espécie de mini-estados que proliferam em competição com o próprio Estado e em competição entre eles. Nas tais funções de académico, do que assinalava o professor Santos Silva, cabe, por vezes, ser um pouco, não diria advogado-diabo, mas trazer uma ou outra questão que não seja de me limitar ao elogio da regulação e da tarefa dos reguladores, por muito notável que pense que ela tem sido ao longo dos anos. E foi, sobretudo, notável porque, como todos sabemos, é um fenómeno novo em Portugal. Não vale a pena estar aqui a falar na regulamentação do Estado Novo, mesmo quando há alguma semelhança de nomes, de coisas assim, não havia qualquer comparação entre aquelas entidades fortemente reguladoras, fortemente burocráticas, fortemente protetoras de interesses económicos dos amigos do regime, com a atual regulação. Só que isto significa que, quando se avançou para a regulação, se avançou num terreno que não estava verdadeiramente muito preparado
para a regulação. Não tinha tradição em Portugal, a regulação, e não tinha prática, não havia pessoas que trabalhassem nisto. E, portanto, foi preciso ir procurar aos vários setores da economia as pessoas que viessem para o domínio regulatório, o que, evidentemente, comportava riscos, alguns dos quais são muito assinalados, são os riscos de captura dos reguladores, etc. Mas devo dizer que acho que o trabalho que foi feito foi um trabalho notável ao longo dos anos e que conseguiu, digamos, afirmar o prestígio das entidades reguladoras. Há depois umas outras realidades que, como sabemos, não são tratadas como reguladoras pela Lei Quadro. Estamos a falar das entidades financeiras e, felizmente, o Sr. Secretário de Estado das Finanças, com uma grande, peço desculpa, só agora é que eu o vi cá, pronto, daqui a bocadinho vou passar a conferência nisto, a interromper e a saudar-nos hoje de novo. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado das Finanças conseguiu dar-nos um panorama muito rápido da atividade financeira e da regulação financeira, que foi, para mim, extremamente útil e que também me dispensou de pensar em específico na regulação financeira, que, no entanto, é, porventura, o ponto central da regulação e do futuro da regulação. E, aparentemente, é, apesar de tudo, um daqueles em que se está a conseguir avançar com algum consenso internacional, particularmente no domínio da União Europeia. Enfim, cumprindo aquela função provocadora, devo dizer que não é muito frequente haver esses consensos na União Europeia e, às vezes, quando os há, era melhor que não houvesse, como se vê, por exemplo, com o caso do Banco Central Europeu e as recentes e um pouco extraordinárias declarações da Sra. Lagarde. Sim, pois, Portugal não podemos ajudar, sim, os portugueses vão passar mal, pois, coitadinhos, temos pena, mas não podemos fazer nada, porque a nossa única tarefa é controlar a inflação. E, para isso, temos que continuar a subir as margens as taxas as margens de juro. Bom, faz-me muita impressão pensar que passou pelo Banco Central Europeu um homem como Mário Draghi, que entrou com aquela pujança total de eu farei tudo o que for preciso para salvar o euro, eu farei tudo o que for possível para salvar a União Europeia, e que tenhamos agora este espetáculo triste de uma governadora que diz que a única função que tem é a de controlar a inflação. Estritamente, ela tem razão. O problema vem de raiz, vem da legislação, que de facto assinala como missão do banco o controle da inflação. E esse foi um erro. Por exemplo, o FED, como sabemos, põe a questão da inflação e do desemprego. E a interpretação do Mário Draghi e a grande habilidade jurídica e tal com que ele atuou é notável. Mas, em geral, o governo, para ser completamente franco, que é uma coisa que eu também gosto de ser e que nem sempre é boa ideia, mas, para ser totalmente franco, o Banco Central Europeu não tem muita sorte com os presidentes. Muitos aqui ainda se lembrarão do presidente Jean-Claude Trichet e depois, enfim, tivemos esse oásis que foi o governo do Mário Draghi, que depois ainda por cima se veio a perder, a atolar naquela confusão italiana e nem na Itália neste momento pode ser muito útil. A Itália só dá agora mesmo para pessoas como a primeira-ministra Meloni, mas perdi-me com a Meloni, ela de facto assusta-me tanto que me perdi. Portanto, agora temos a Sra. Lagarde, que de alguma forma é o regresso ao Sr. Trichet, bom, e vamos vivendo assim. Não quero ser mal entendido, enfim, Portugal tem uma posição em que não destoa no essencial das decisões do governo do Banco Central Europeu,
Mas ainda há poucos dias a Bloomberg, por exemplo, fazia uma lista dos ministros Pomba e dos ministros Falcão. E entre os ministros Pomba estava aqui o nosso querido governador do Banco de Portugal, que é, de fato, digamos, dessa linha. Só que essa linha é uma linha bastante minoritária no Conselho dos Governadores e também corresponde a uma linha, sobretudo, de países com pouco poder e com pouca capacidade de influência. Depois, isto é um dos problemas, bom, o grave é que, a velha história, as palavras são como as cerejas. O grave disto tudo é que a Alemanha, que parecia estar a melhorar de posição, a tornar-se mais razoável e aberta, de repente deu um flip-flop por razões que têm a ver com as suas dificuldades internas, com as dificuldades internas do governo, e passou a uma posição de intransigência que vai manter, portanto, esta subida permanente das taxas de juro, sem que realmente se veja nisso alguma vantagem. E quando se pensa no que está a acontecer na economia americana e na economia europeia, ainda é mais triste. Bom, se posso tentar concentrar-me na regulação, indo um pouco atrás, é curioso notar que a regulação teve um processo um pouco irónico em Portugal. Bom, primeiro aspecto, como há pouco dizia, Portugal não tem nenhuma tradição de regulação, tal como não tinha a generalidade dos países da União Europeia. O processo, a forma que os Estados tinham de gerir os assuntos públicos era tipicamente através da intervenção do Estado ou de organismos dependentes do Estado, de administrações, de institutos públicos, mas tem as características da regulação. E a regulação é qualquer coisa que vai entrar na Europa por importação dos Estados Unidos, mas lá iremos, não sei se da melhor versão da regulação dos Estados Unidos, e criando, aliás, logo desde o início, muitas dúvidas. Há uma célebre declaração de Pierre Mendès France, grande político, grande europeísta francês, mas que votou contra a adesão da França ao mercado comum. Enfim, a França aderiu, de fato, o voto dele como deputado não foi suficiente, mas em que alertava para os riscos democráticos da nova Europa que se ia constituir e para como essa independência dos técnicos, a entrega das decisões a tecnocratas, lhe fazia pensar que havia duas formas de abdicar da democracia. Uma era entregar a um ser providencial a decisão sobre todas as coisas, e isso já estávamos formados em Portugal. A outra era deixar que ficasse na mão dos técnicos todas as decisões sobre os assuntos de política financeira, de política económica, enfim, da política em si mesmo. E houve, se quisermos, sempre pela parte da esquerda política alguma ou muita desconfiança quanto à regulação. Mas foi um pouco irónico, as coisas evoluíram num sentido contrário quando começa a privatização, começa o neoliberalismo a afirmar-se em todo o seu, eu ia dizer, esplendor, mas podia ser mal interpretado quanto ao meu sentimento real contra o neoliberalismo, que obviamente não é do considerar o esplendor, mas, portanto, quando começam a verificar-se as privatizações e a mudança geral de setores que eram do Estado passarem para o setor privado, então aí apareceram essas formas intermédias que seriam as autoridades reguladoras. Mas há um autor francês que tem uma frase que acho muito interessante e que dá conta de algumas das dificuldades da regulação, que é a de que quando surge
uma entidade reguladora. Ela, e passo a citar, logo que se afirme, mais particularmente para certas autoridades administrativas independentes, em particular as autoridades encarregadas da regulação de um setor económico, que elas exercem os três poderes: o poder normativo, legislativo, o de aplicação particular, administrativo, e o poder de sancionar e dirimir controvérsias, jurisdicional. As autoridades estabelecem-se como pequenos estados sectoriais em virtual levitação em relação ao Estado tradicional, ao mesmo tempo unificado e concebido na separação dos poderes. É como se surgisse aqui uma concorrência entre Estado e reguladores, o que tem os seus lados, obviamente, positivos e tem os seus lados de risco. Mas, entretanto, foi interessante verificar que, no que diz respeito à posição da esquerda política, ela evoluiu notavelmente, ou seja, tendo considerado perdido o processo do intervencionismo, então passou a apoiar a regulação, vista como a última fronteira da intervenção pública, da defesa dos interesses públicos. Como dizia há pouco, e obviamente todos sabem, a regulação é um fenómeno que, designadamente nos Estados fundadores da União, das Comunidades Europeias, depois a União Europeia não existia como tal, e de onde vem a regulação é claramente dos Estados Unidos da América. E isto não significa, devo dizer, que pense que a regulação nos Estados Unidos da América fosse contrária aos interesses públicos ou fosse qualquer coisa de negativo. Muito pelo contrário, o desenvolvimento do Estado regulador nos Estados Unidos da América é um desenvolvimento muito ligado à agenda progressista dos Estados Unidos. Claro que algumas coisas já vinham muito de trás, havia o Sherman Act, tinha sido fundada pelo menos uma agência em 1860, e depois, quando Franklin Roosevelt ganha as eleições e inicia o New Deal, ele vai recorrer amplamente à figura das agências reguladoras para poder combater a situação desastrosa em que a administração republicana do presidente Hoover tinha deixado o país. E note-se que os anteriores presidentes republicanos, incluindo o próprio outro Roosevelt, o tio de Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, tinham agendas progressivas também eles e tinham estado ligados à regulação progressiva. O número de agências criadas pelo New Deal foi enorme, basta lembrar 4 ou 5, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, a Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo, a Agência de Proteção Ambiental, enfim, isto sem pensar sequer nas grandes viradas para o desemprego, no Tennessee Valley Authority e assim sucessivamente. E essa regulação, digamos assim, progressiva, manteve-se até aos anos 70. E o primeiro presidente que vai, de alguma forma, abalar isto vai ser, curiosamente, um presidente democrata. Aliás, ao contrário do que acontece com a generalidade dos democratas, eu tenho muita simpatia e admiração por ele, que é o presidente Jimmy Carter, ainda vivo, mas que é a primeira pessoa que começa a desregular no sentido que depois seria o sentido republicano, designadamente com as linhas aéreas e outros fenómenos nesta área. E começa a subir de tom uma ideia de que a regulação é só uma interferência no mercado, a criação de uma burocracia, de um grande governo, dos burocratas sem rosto e sem nome. Enfim, começa a haver um ataque muito maciço, que depois seria fortemente utilizado pelo presidente Reagan, como sabem.
E é a partir, portanto, de Reagan, anos 80, que a regulação toma um sentido totalmente diferente. Embora seja curioso notar, por exemplo, quando foi a crise de 2007-2008, e isto já foi aqui referido, que foi necessária uma intervenção financeira do Estado muito forte, e o promotor foi o presidente George Bush filho. E então alguém lhe perguntou, mas como é que se explica que você, que é um liberal, agora se ponha a intervir desta forma? E ele disse, eu sou liberal enquanto o fogo não me entra em casa. E, portanto, digamos, ele percebeu a necessidade de intervir em determinadas situações. Depois deste desastre que foi a desregulação, e particularmente a desregulação financeira, a administração Obama promoveu uma reforma extremamente tímida desta matéria, dirigida por um economista interessante, Cass Sunstein, mas que deixou as coisas praticamente no mesmo. Isto é tanto mais curioso quanto Obama tinha feito a campanha dizendo que era preciso acabar com os governos que só se preocupavam com Wall Street para os virar para Main Street, isto é, para a ajuda aos restantes cidadãos, aos pobres particularmente. E, a partir daí vivemos nos Estados Unidos sob a forma de desregulação crescente. Em Portugal, portanto, começa a criação de um Estado regulador, acompanhada de muitas críticas, quer do interior, quer do exterior. Em Portugal, vários académicos escreveram artigos críticos, como, por exemplo, o professor Nuno Garopa. O Tribunal de Contas fez uma auditoria que não é propriamente doce para as entidades reguladoras, mas estamos em 2008, se não estou em erro, e do exterior vieram sucessivas análises muito críticas da regulação portuguesa. Foi o caso, sobretudo, da OCDE e, sobretudo, mais tarde, da Troika, claro está. A Troika assumiu que a falta de concorrência e de ineficácia e a ineficácia da regulação teria que ser uma parte significativa do programa de assistência financeira. E o memorando de entendimento exigiu que Portugal minimizasse os comportamentos rentistas de algumas empresas através do reforço da concorrência e dos reguladores sectoriais, nomeadamente os da energia, das telecomunicações e dos caminhos de ferro. O professor Hernani Lopes foi uma das pessoas que esteve à frente do esforço para a criação desta lei e até tive o gosto e o prazer de estar em algumas reuniões com ele sobre este assunto. E, portanto, os devedores, ou o devedor Portugal, obrigou-se perante o estrangeiro a garantir que as entidades reguladoras gozariam de independência e dos recursos necessários para exercer as suas responsabilidades. E, numa perspectiva institucional, isto veio a traduzir-se na criação da Lei Quadro das Entidades Reguladoras Portuguesas e depois, mais tarde, na criação do Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão, sediado em Santarém, o que é sempre um movimento agradável de assinalar alguma preocupação com a descentralização e com não deixar toda a gente morrer ao abandono para ter que vir para se enterrar em Lisboa. Bom, mas será que esta lei conseguiu resolver os problemas da regulação? Tenho muitas dúvidas que são partilhadas. A lei tem, aliás, vários problemas. Primeiro, saber se faz realmente sentido, acho que é uma questão que devem debater, existir uma lei quadro e não apenas estatutos de cada reguladora. Dado que as situações são tão diferentes, os problemas, as formas de agir, que, porventura, uma lei quadro é difícil. Depois, esta é uma falsa lei quadro em termos jurídicos, porque, como sabem, foi aprovada sem qualquer
do formalismo, do rigor que a Constituição exige para a Lei Quadro, e, portanto, esta Lei Quadro tem exatamente o mesmo valor que tem qualquer estatuto de uma entidade reguladora, e tem um valor inferior, por exemplo, ao orçamento, o que significa que, do ponto de vista de garantia da independência e de mais umas coisas, não funcionou assim muito bem. Há depois várias ideias que estão na Lei Quadro e que são interessantes, se me permitem. Por exemplo, a lei estabelece critérios que devem ser cumpridos para que sejam criadas novas entidades reguladoras, devendo essa criação ser precedida de um estudo prévio sobre a necessidade e interesse público na sua criação, que avalie ainda as implicações financeiras e de funcionamento para o Estado, os efeitos sobre as atividades económicas do setor privado, público e cooperativo e social, em que vai atuar e consequências para os respectivos consumidores, bem como outras matérias que sejam consideradas relevantes ou definidas enquanto tal. Mas o que sucede é que isto nunca foi respeitado e a lógica desta disposição seria sujeitar a escrutínio todas as entidades que já existiam, no sentido de ver se cumpriam estas funções assinaladas na Lei Quadro. Não, continuamos a ter um quadro bastante heterogéneo e que não corresponde, portanto, muito a essa preocupação. Mas, sobretudo, uma coisa que é um pouco complicada é que há autoridades reguladoras que atuam realmente como os antigos institutos públicos e têm funções que são realmente funções do Estado e não de entidades reguladoras. Estou a pensar, por exemplo, em competências de licenciamento, estou a pensar em atribuições, por exemplo, no caso da Anacom, no leilão sobre as novas frequências. Tipicamente, esta não é uma matéria de regulador, esta é uma matéria do Estado e depois o regulador deve ver se isso foi cumprido ou não. Esta ideia que, de repente, os reguladores decidem tudo, incluindo o que decidiria normalmente o Estado, é uma ideia sobre a qual tenho algumas dúvidas. Depois há entidades que foram criadas num contexto totalmente diferente do atual. Por exemplo, a entidade reguladora da saúde, quando foi criada, fazia sentido, porque nessa altura avançaram muito as parcerias público-privadas e, portanto, era uma forma de controlar isto. Mas, hoje em dia, já não há, ou há uma qualquer para dizer que ainda existe, e, portanto, em cima dos hospitais públicos, agora até de um presidente do Serviço Nacional de Saúde, ou lá como é que se chama, o novo gestor para o Serviço de Saúde que foi nomeado, com as direções gerais todas e tal, ainda valerá a pena haver uma entidade reguladora da saúde? Não é demais? Não tem nada a ver com a competência, com a qualidade da entidade reguladora da saúde. Depois, enfim, há vários outros casos, mas, enfim, eu, como o Pedro ouviu isso, estava a pensar que me ia deliciar com a meia hora dele, mas afinal não vou e, portanto, vou ter que acelerar um pouco e saltar por cima de algumas coisas e, se calhar, é bom que salte para não parecer, às vezes, demasiado interventivo, demasiado representante do intervencionismo estatal. Bom, importante em qualquer caso, é pensar no que é que vamos fazer, o que é que virá aí para o Estado regulador. Bom, algumas coisas, muitas coisas, e de relevo foram já ditas. A professora Ana Paula Vitorino levantou muitos dos problemas com que se debatem e como se deve seguir. O Presidente da Assembleia, sempre com o brilho dele também, o seu secretário na área mais restrita da administração financeira, enfim, já se falou bastante nisto. Mas é evidente que os reguladores não podem ficar à margem das profundas alterações que estão a ocorrer a nível mundial e, sobretudo, da revolução tecnológica. O que é que os reguladores vão fazer com a inteligência artificial, por exemplo? É uma coisa para a qual é preciso encontrar resposta.
como é que vão aproveitar outras tecnologias, como é que vão aperfeiçoar o capital humano. Tudo isto são desafios que ficam para o vosso trabalho, que, estou de acordo com uma coisa que já aqui foi dito, é um trabalho que deve ser continuado nesta fórmula de cooperação entre as reguladoras sectoriais, a autoridade de concorrência, etc. Bom, eu permito-me só, em relação à regulação financeira, assinalar um aspecto que, salvo erro, não passou na intervenção do Sr. Secretário de Estado, que é a recente aprovação no Parlamento Europeu da matéria dos bitcoins e da regulação dos bitcoins, que é uma questão fundamental e que tem sido muito difícil conseguir regular, porque os bitcoins são, para mim, porque, claro está, sou velho e, portanto, sou, de algumas coisas, conservador, custa-me a perceber algumas coisas, e essa do bitcoin é uma delas. Mas parece-me um perigo absolutamente louco que ela possa provocar crises como nunca conhecemos até agora. E já levamos uma dose de crises bastante razoável, enfim, particularmente nas últimas décadas. Portanto, para o futuro temos que continuar a trabalhar em conjunto, harmonizando aquilo que é harmonizável e definindo as prioridades absolutas. A regulação tem de se preocupar, por outro lado, com problemas que não existiam no momento em que ela nasceu. E, portanto, hoje em dia, enfim, classicamente nós pensamos na regulação como a defesa dos consumidores, como também a defesa do Estado, como evitar a captura das entidades reguladas, etc. Mas agora temos novos desafios. A regulação tem que incorporar valores como os da equidade intergeracional, tem que ver como é que pode contribuir para essa equidade intergeracional, para a proteção ambiental, e não digo só na regulação de determinados projetos, mas mais profundamente a proteção ambiental elevada ao objetivo central da regulação, as alterações climáticas, claro está, e a promoção do bem-estar social, que também não é, digamos, um aspecto que seja importante nos estatutos das leis reguladoras, das entidades reguladoras. Há um aspecto que eu acho extremamente interessante e que o professor Pedro Gonçalves escreveu com a sua clareza e clarividência. Clareza e clarividência não se sobrepõem, pois não? É coisa para regulação, não é? Escreveu uma frase a que eu sou muito sensível, que é esta, e passo a citá-lo. Portanto, estes minutos são seus. Que, embora se afigure evidente, acrescente-se que a garantia e a proteção dos direitos dos utilizadores não constituem simples faculdades do Estado que este pode ou não exercer. Pelo contrário, deverá entender-se que num sistema equilibrado e credível de proteção estadual dos direitos fundamentais dos cidadãos, estes surgem como titulares de um direito à proteção do Estado. Porventura, fará sentido pensar-se mesmo na delineação de um direito subjetivo à regulação pública. Direito subjetivo como esse faz imediatamente sentido com a posição jurídica das empresas reguladas, que num dado sistema regulatório pagam taxas e contribuições, as quais, em certos termos, se podem conceber como contrapartidas da regulação. Mas, além disso, o direito subjetivo à regulação do Estado deve ainda reconhecer-se aos cidadãos em geral e, em particular, aos utilizadores de um determinado sistema regulador. O próprio Sr. Presidente da Assembleia da República também andou um pouco próximo desta ideia. E esta ideia prende-se com uma outra, que é que a regulação tem que ser entendida como um verdadeiro bem público, no sentido que era dado tradicionalmente a um certo tipo de bens mais restrito, mas que hoje em dia se tornou num conceito muito amplo de realidades que devem ser consideradas
de respeito obrigatório pelos Estados. Sr. Professor, pedimos para terminar, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou terminar rapidamente. Aliás, enfim, o melhor sistema que há e que já usam algumas instituições é ter um cronómetro na frente que, quando se chega aos minutos finais, pumba, dá um aviso com amarelo e, quando chega a hora exata, pum, corta o som e, portanto, aí não há a mínima hipótese de ser indelicado e continuar. Mas, portanto, vou tentar acelerar. São já muito poucas as coisas que posso dizer, mas, enfim, ainda gostaria de falar um pouco de alguns aspectos do futuro. Recordar que a regulação não pode ser também imune às grandes transformações geopolíticas que, desde a guerra Ucrânia-Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, toda esta agitação geopolítica neste momento, tudo isto terá uma influência muito grande. E, portanto, é preciso fazer o melhor que pudermos. E isto permite-me chamar a atenção para uma última coisa, que é que a regulação tem que ser cada vez mais pensada a nível internacional. Não interessa pensar em regulação fechada. E a este propósito, confesso, quando estava a escrever, li um magnífico artigo do Miguel Esteves Cardoso, o que não é propriamente uma surpresa. Tem dias, mas tem dias em que o pensamento dele é tão interessante, tão criativo. E este foi um texto muito bonito que ele escreveu no dia 1 de maio e que se chama Um Café no 1º de Maio. E permite-me citar um bocadinho para os que não o tenham lido. Quando bebemos um café no dia 1 de maio, a primeira coisa que procuramos saber é o que é que está aberto. Ou, por outras palavras, quem é que está a trabalhar, quem é que não teve direito a feriado neste dia do trabalhador. Os feriados foram uma conquista sindical, os fins de semana foram uma conquista sindical, as semanas de 40 horas foram uma conquista sindical. E digo conquista no sentido mais medieval. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas levaram pancada, muitas pessoas passaram fome, muitas pessoas morreram desiludidas e fracassadas para poder conquistar essas horas e esses dias que hoje encaramos como se fossem tão naturais como o nascer e pôr do sol. Quando bebemos um café no 1º de maio, o mínimo que podemos fazer é perguntar: quem apanhou este café? Quanto receberam por este trabalho? Em que país foi? Que proteção têm os trabalhadores nesse país? Há trabalho infantil? Do preço que paguei pelo café, quanto é que receberam as pessoas que apanharam, lavaram, secaram e transportaram o café? Só uma regulação que consiga responder a questões deste tipo é que é uma regulação que vale a pena e pela qual vale a pena lutar. Muito obrigado a todos, as minhas desculpas por exagerar. Muito obrigado, professor Eduardo Paz Ferreira. Chamamos agora a intervir o professor Pedro Costa Gonçalves. Muito bom dia a todos, cumprimento em especial a Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, a Sra. Presidente da AMT, que fez teve este gesto simpático de me convidar para estar aqui presente e participar com o professor Paz Ferreira, a quem também cumprimento de forma muito especial e afetuosa neste momento da sua jubilação. E, senhores presidentes das entidades reguladoras, também, enfim, um cumprimento evidentemente particular por essa munus que desempenham de fazer a regulação em Portugal. Enfim, não é propriamente um tema que eu tenha umas considerações genéricas sobre o que significam estes 10 anos da Lei Quadro das entidades reguladoras e o que significa, talvez mais importante que os 10 anos que hoje, enfim, aqui assinalamos, os 25 anos, enfim, em termos gerais, os 25 anos da regulação em Portugal, do Estado regulador em Portugal. É, de facto, um caminho de um quarto de século, enfim,
de um quarto século com muita ruptura do ponto de vista do que significou a instituição do Estado regulador, por aqui do que significou a instituição do Estado regulador, é uma ruptura, como digo, de um modelo de Estado administrativo que, à volta do qual digamos, foi definida uma semântica, e é sobre essa semântica que eu vou aqui tecer algumas considerações breves. A primeira é a palavra independência, que entra no léxico político, até do homem comum, da Constituição, portanto, também no léxico jurídico, naturalmente, ao mais alto nível, na Constituição da República, em 1997. E, portanto, a palavra independência, por outro lado, uma palavra, enfim, que não está tão divulgada no direito português, na realidade portuguesa, mas, enfim, tenho-me batido por isso e acho que devia estar mais, que é a palavra confiança. Confiança dos cidadãos no Estado, e a regulação aqui é um ponto verdadeiramente crítico. E depois, não é uma palavra, mas é uma formulação, o professor Eduardo Paes Ferreira já referiu, que é o direito subjetivo à regulação, o direito dos cidadãos à regulação. E, portanto, é à volta destas três ideias e deste léxico da regulação, que é um léxico, digamos, de cidadania, quase diria, mais do que propriamente económico, enfim, as questões da regulação estão naturalmente muito ligadas à economia e ao mercado, mas este é um léxico do Estado, digamos, do Estado regulador do ponto de vista da cidadania administrativa. Em primeiro lugar, a independência. A independência significa, quer dizer, quando se fala na independência, e se começou a falar há 25 anos na independência das entidades reguladoras, o modelo, como o professor Paes Ferreira já aqui magistralmente definiu, é um modelo, sobretudo, americanizado de independência, a ideia de independência no sistema do Estado regulador americano. E essa independência, quando entra digamos, na realidade europeia, ela, a partir de um certo ponto de vista, ela não vai significar nada de novo, porquanto, evidentemente, que o Estado tem que ser independente, o Estado, em geral, tem que ser independente, tem que ser imparcial, tem que ser neutro, tem que ser isento. E, portanto, a independência, como um atributo específico do Estado regulador, tem de significar alguma coisa diferente disto, mais disto, tem que introduzir aqui um valor diferenciado. E esse valor diferenciado eu distingo em dois pontos, uma independência de posição e uma independência de ação. Em primeiro lugar, uma independência de posição, porque, e isto é novo no sistema jurídico português, é europeu, não apenas português, uma independência de posição que se traduz em as entidades administrativas reguladoras se tornarem independentes dentro do sistema administrativo. Portanto, elas são introduzidas, não é? São criadas, instituídas no sistema administrativo pelo legislador. Pelo legislador pode ser, em muitos casos, o legislador governamental, portanto, a lei quadra é uma lei da Assembleia da República, mas em muitos casos há entidades reguladoras que são criadas, em muitos casos há entidades reguladoras que são criadas por legislação governamental. Mas para dizer que a independência de posição significa que vamos ter entidades que são independentes do resto do ambiente administrativo, portanto, desde logo vão ser independentes umas das outras, e depois, e é o ponto crucial do sistema, a independência perante o órgão que tem a supremacia na administração pública, que é o Governo. E a Constituição acentua, por um lado, esta ideia, o Governo é o órgão de supremacia na administração pública, mas, por outro lado, fala nas entidades independentes. E, portanto, esta independência é perante o que é novo, digamos assim, há 25 anos. O que é novo há 25 anos é esta independência das entidades reguladoras perante o Governo. Não é, naturalmente, a independência perante os cidadãos, perante as empresas reguladas, apesar de as entidades reguladoras terem um problema de proximidade com as entidades reguladas e, portanto, seja preciso afirmar de forma mais enfática a sua independência nesse contexto e, portanto, o problema da captura, mas isso não é um problema, como é evidente, apenas das entidades reguladoras, toda a estrutura administrativa tem de ser independente dos regulados ou dos administrados, isenta, neutra, etc., imparcial, e, portanto, não é exatamente aí, é no ponto da independência perante o Governo.
é aí que eu filio, digamos, e que eu identifico o ponto novo do que significa a introdução do Estado regulador em Portugal. Portanto, esta independência de posição é este ponto inovador. Depois, uma independência de ação. E aqui temos que ter mais cuidado com as palavras, porque estamos a falar de entidades administrativas, entidades que o Estado cria para a prossecução de funções administrativas, e vou já lá a este ponto também, mas uma independência de ação que também se traduz em introduzir, também se traduz e materializa em coisas muito novas na realidade jurídica portuguesa. Nós não tínhamos um fenómeno tão significativo de entidades com poderes tão alargados em matéria de, por exemplo, de produção de regulamentos, normas jurídicas para o mercado, como o Banco de Portugal, ou como a ANACOM, ou como outras entidades, a ERS, por exemplo, ou a própria entidade reguladora da saúde, enfim, para dar alguns exemplos, mas, enfim, isto replica-se em quase todos os reguladores. Portanto, uma independência da ação que se traduz, de facto, em produzir aquilo que podemos chamar legislação, entre aspas, primária para um setor. Regulamentação, se quiserem, regulamentação primária, é quase legislação em sentido material para um determinado setor. E com abalos na estrutura do relacionamento, digamos, jurídico, dentro até do contexto da separação de poderes entre o que significa legislação, agora estou a utilizar a palavra, continuo a utilizar a palavra entre aspas, legislação e regulamentação primária para um determinado setor, o que significa a separação entre o que pode fazer uma entidade administrativa e o que deve fazer o Parlamento, a Assembleia da República. E, portanto, há aqui, de facto, zonas de sobreposição em matéria de intervenção no espaço da iniciativa económica privada, intervenção no espaço de direitos dos cidadãos, em que, na verdade, ainda que muitas vezes a pretexto, no caso dos direitos dos cidadãos, de beneficiar e de introduzir elementos que são positivos para os direitos dos cidadãos, mas, de qualquer modo, há aqui uma intervenção das entidades reguladoras, isto é novo, uma intervenção de entidades administrativas com uma latitude e uma amplitude assinalável em matéria de regulamentação das relações económicas e sociais. E, portanto, e comerciais também. E portanto, é nesta dupla, digamos, dimensão de uma independência de posição a que se soma esta independência de ação, a esta conjugação, digamos, entre estas duas formas de independência que traz um elemento que não é apenas inovador, mas é de ruptura. Quer dizer, ele é duplamente inovador e aqui assinala, de facto, um momento de transição, de transformação do sistema administrativo português. É evidente que isto é uma transição localizada, naturalmente, é localizada na área em que as entidades reguladoras intervêm, e sobre este ponto, queria fazer uma referência a um aspecto que está na ordem do dia e acho que vai estar, aliás, vai estar nos próximos tempos, que é, e o professor Paz Ferreira também aludiu a isso, a ambiguidade do termo regulação. Enfim, quem estuda a regulação há mais algum tempo, quando fala na regulação, a primeira coisa que começa por dizer é que a regulação é um termo ambíguo, um termo difícil de definir, o que é que abrange, enfim. Mas hoje o conceito da ambiguidade da regulação também me parece significar aqui uma outra coisa, que é o que significará aquilo que podemos considerar uma competência regulatória, num sentido estrito, por oposição à competência administrativa. Eu acho que este ponto, aliás, o professor Paz Ferreira referiu isto quando se questionou sobre as competências de licenciamento de entidades reguladoras. Pois, se nós formos ao sistema de origem, ao sistema norte-americano, a primeira competência de uma entidade reguladora é a entrada no mercado, digamos, o controle do acesso ao mercado. Portanto, a competência de licenciamento. E o que estamos a fazer, enfim, na Europa e em Portugal, aqui especialmente em Portugal, é hoje pôr em causa as competências, e agora vou utilizar a palavra, administrativas das entidades reguladoras. Eu confesso que tenho aqui muitas dúvidas sobre o que é que fica para as entidades reguladoras
a não ser que as queiramos transformar em uma espécie de observatórios sobre o que se passa na economia, se lhes retirarmos estas competências ditas administrativas. Portanto, há aqui um debate que me parece que é necessário começar a fazer, que é o que significa, o que é que deve estar, digamos, entregue aos reguladores, sobretudo estou a falar nos reguladores evidentemente especializados, reguladores que intervêm em setores da economia, não a autoridade da concorrência, porque essa, enfim, é um regulador, mas num sentido, digamos, talvez menos rigoroso da palavra, e trabalha mais com competências definidas, digamos, bem, com um quadro, um menu de competências bastante definido. Ora, o que não acontece com os outros reguladores, que por não serem transversais e, portanto, por atuarem num setor específico da economia, tendem a ser o governo daquela economia, daquele setor, daquele mercado. Não é? Tendem a funcionar com uma amplitude de intervenção sobre aquele mercado. E, portanto, o que nós temos de perceber, ou de discutir, provavelmente, a partir daqui, porque acho que a questão está aberta, é de facto saber se queremos apostar nesses regulador com função de governo, digamos assim, de uma economia, de um setor da economia, do setor da economia em que atua, que é o modelo para que aponta a Lei Quadro das entidades reguladoras. É o modelo para que aponta essa Lei Quadro, com a distinção entre várias competências normativas de intervenção, digamos, administrativa, de licenciamento e de fiscalização e monitorização e acompanhamento do mercado e depois até funções de natureza parajurisdicional. Portanto, é esse modelo que está ali, ou se, pelo contrário, queremos evoluir para um modelo de restrição possível, mas o que talvez seja caso de perguntar é se procurar essa definição, digamos, pura de um conceito de regulação não é mais um serviço que estamos a fazer para acabar com o Estado regulador, com esse pretexto, no fundo, com o pretexto de estar aqui a encontrar uma espécie de pureza do conceito de regulação. Portanto, esta é uma inquietação e uma dúvida que deixo aqui e que acho que vai estar em cima da atenção e dos holofotes de muita gente, não é? Em muitos cenários, esta distinção entre competências administrativas e competências de regulação. E depois há aqui outro aspecto que queria também referir, a propósito da independência ainda, visto que estas coisas aqui, sobretudo à volta da independência, estão muito ligadas, que é a ideia de que um sistema novo como é este, que tem 25 anos, é um sistema que se presta facilmente a uma crítica, digamos, se presta a uma crítica muito fácil e a reparos muito, quase diria que facilmente suscitam o apoio, pelo facto de serem sistemas novos. E, portanto, 25 anos é muito pouco tempo comparando com a longa tradição do Estado administrativo. E, portanto, digamos que o funcionamento menos bom destes sistemas, porque evidentemente que há reguladores que não fazem tudo bem, e não é possível, e isto faz parte da vida, nós na nossa vida, todos nós não fazemos coisas mal feitas, e provavelmente hoje já alguns de nós fizeram coisas mal feitas, eu, por exemplo, já fiz uma que me enganei a vir para aqui, no sítio, mas fui para a Fundação Oriente, quando era no Museu Oriente, mas enfim, isto para dizer, portanto, todos nós nos enganamos, temos equívocos e por aí adiante, e, portanto, é muito fácil dizer, se isto aqui está a funcionar mal, então o problema é acabar com a regulação. Quer dizer, não é acabar com isto, é, digamos, repensar tudo, tirar as competências. Se esta competência não está a ser bem exercida ali, então não há problema, tirámos-la dali, vamos pô-la onde? No governo, ou noutro sítio, digamos, onde já as coisas têm corrido, nem bem nem mal têm corrido, não é? Ao longo do tempo. E, portanto, acho que há estes riscos, este risco de um sistema, digamos, que funciona, que não tem, digamos, o peso da instituição do idadismo. O peso do idadismo de que fala o professor Paz Ferreira. Não tem esse peso
da vetustez e, portanto, facilmente estão sujeitos a essas intrusões. Portanto, este é o tema da independência, de posição, de ação, e acho que há aqui, de facto, motivos de reflexão. Depois, a ideia da confiança dos cidadãos, que era o segundo tópico que eu queria aqui deixar nos minutos que me restam. O tópico da confiança dos cidadãos no Estado, hoje, em grande medida, os franceses fizeram há uns anos, em 2014 ou 2016, uma lei chamada Lei sobre a Confiança das Relações entre o Estado e os Cidadãos, entre a administração pública e os cidadãos. E acho que este tema é um tema, de facto, que nos suscita as maiores inquietações. O grande problema do Estado administrativo, provavelmente no nosso tempo, me parece, um dos grandes problemas, talvez seja o, de facto, da perda de confiança do Estado nas instituições administrativas. Não falo no resto, mas até porque acho que, quanto ao resto, há problemas diferentes, mas nas instituições administrativas acho que há aqui um problema. E acho que os reguladores são uma parte do problema e podem ser também uma parte da solução, um caminho para a solução. São uma parte do problema porque, de facto, algumas das grandes problemas que tivemos que enfrentar na economia e na realidade social dos últimos anos têm a ver com problemas dos reguladores, com omissões dos reguladores, com, digamos, o não estar atento e não fazer a vigilância que deve ser feita. E, portanto, não há que escamotear isto, não há que silenciar isto. Portanto, há aqui um problema, é que o sistema de um Estado regulador espera e tem como uma premissa fundamental a ação do regulador. Quer dizer, aquela independência de ação que estava ali a referir há pouco, é uma independência de ação que é dada ao regulador, mas é esperado que ele atue e que ele vigie, fiscalize e cumpra a sua missão. E, portanto, o descumprimento, digamos assim, ou o cumprimento defeituoso dessa missão é causa imediata de prejuízos, ou pode ser causa imediata de prejuízos. E até com uma relação de causalidade, mais ou menos direta, em relação a esses prejuízos causados aos cidadãos. E, portanto, esta confiança dos cidadãos exige reguladores, digamos, interventivos e que tenham perfeita noção da responsabilidade das suas missões. Esse é um outro ponto que me parece daquilo que é a administração, a regulação para o futuro. Uma regulação que, digamos, que atente, um Estado regulador, enfim, entidades reguladoras, que atentem ao valor da confiança dos cidadãos. E depois, nessa perspectiva da cidadania, como eu referi aqui, quis acentuar esse aspecto nesta dimensão ao falar para os reguladores. Acho que devo falar dos cidadãos, e muitas vezes falo para entidades que não são reguladoras, e então falo-lhes dos reguladores, mas aqui parece-me especialmente avisado falar dos cidadãos, e, portanto, nesta ideia de confiança, queria deixá-la como uma ideia, digamos, que deve estar na cabeça dos reguladores, a ideia de que devem... A confiança que eu estava a falar aqui, a confiança dos cidadãos e das empresas, e dos regulados, naturalmente, no funcionamento do sistema. A regulação é um serviço público, e com isto passo ao terceiro ponto. O professor Passos Ferreira falou na regulação como um bem público, enfim, na sua linguagem, digamos, mais jurídica ou financeira, jurídico-económica, e eu, na minha linguagem jurídico-administrativa, falo na regulação como um serviço público. A regulação é um serviço público e é neste sentido que até é um serviço público pelo qual os regulados, os chamados beneficiários da regulação, digamos, uma fatia dos beneficiários da regulação paga taxas. É precisamente porque há ali alguma coisa que lhes é prestado como contrapartida. Mas este direito subjetivo à regulação é um direito, digamos, dos beneficiários da regulação. Como eu disse há pouco, a ideia da confiança e a ideia de que estes sistemas são sistemas para funcionar, para produzirem outputs, produzirem resultados para os mercados regulados, produzirem uma intervenção. O regulador não é um árbitro passivo, é alguém que é também um agente que está ali no jogo, não é? E com interesses a prosseguir. E este direito subjetivo à regulação, penso que será, eu tenho fomentado em todas os jovens que pretendem fazer
caminho e estudo na regulação, a tratar este direito subjetivo à regulação, e já tem tido frutos nesta matéria. O direito subjetivo à regulação é, de facto, um elemento, digamos, central para a compreensão do funcionamento do Estado regulador. Não há regulação a sério, não há Estado regulador que, digamos, digno, não é? Que não reconheça que os cidadãos têm um direito a que ele funcione bem. A que ele funcione, em primeiro lugar, e que funcione bem. E, portanto, o direito subjetivo à regulação é isto, é o direito que todos os cidadãos têm a pedir a um tribunal, se for o caso, a um tribunal, e há lá algumas ações, enfim, não propriamente com este sentido, direito subjetivo à regulação, mas a pedir a um tribunal que condene um regulador que funcionou mal ou que não funcionou, o que é mais frequente do que propriamente a funcionar mal. E mais subtil, digamos assim. Não é? Mas, portanto, esta ideia de um direito da cidadania administrativa, que é o direito à proteção dos cidadãos. Eu, quando costumo dizer isto, enfim, eu quando deposito dinheiro num banco, porque tenho a porta aberta, enfim, hoje isto é um bocadinho, digamos, é cada vez menos físico, mas a ideia física e a materialidade traz aqui uma dimensão mais visível para o problema. Quer dizer, quando eu vejo uma porta aberta de um banco ou de uma companhia de seguros e entro lá para fazer um contrato, depositando lá o dinheiro ou fazendo um dinheiro meu ou fazendo um contrato de seguro, eu não tenho confiança em mais ninguém que não seja o Estado. Nada mais. Não conheço ninguém, conheço a pessoa que está ali, que é um simples funcionário, conheço, vou conhecê-la. A única entidade que me dá segurança para aquela atuação que eu estou a ter é o Estado. E, portanto, se o Estado funciona mal, e, portanto, é nesse sentido que eu exijo que eu tenha um direito subjetivo a que o Estado exerça as suas funções de regulação, porque é no exercício dessas funções de regulação, com a função de licenciamento, que eu entendo que é uma função de regulação, que é uma função administrativa de regulação, do regulador, com do licenciamento, da fiscalização e da idoneidade dos gestores e de todas as competências que o regulador tem, por exemplo, aqui nestes setores, da regulação financeira, digamos, é no funcionamento disso que eu tenho que acreditar, a confiança que eu deposito nesta casa que tem a porta aberta, que é uma casa privada do mercado, a confiança que eu tenho nela resulta da confiança que eu tenho no Estado e, portanto, no regulador. E, portanto, eram estas enfim, como digo, considerações dispersas, propositadamente dispersas, não quis trazer uma coisa articulada, mas uma coisa dispersa, com estes três palavras-chave: independência, confiança e direito dos cidadãos à regulação. Muito obrigado.